Boa noite, estamos começando mais um Conversando com Senta Poa pelo Brasil, que se conversar faz bem. Vamos conversar e hoje sobre a segunda parte do tema Quem é Sérgio Moro. Hoje teremos também a participação nesse tema do nosso convidado Hermes Magnus, que vai também falar sobre ele, que é um membro aí, vamos colocar um personagem do início da Lava Jato. Ele vai colocar a situação que ele passou, ele que foi um delator, e aí nós vamos ver a colocação dele e dar sustentação a essa minha análise de que há um complô, uma rede para a derrubada do governo central. Mas na época, quando começou a Lava Jato, o governo central era o governo da Dilma, né, que era o PT que estava lá. E vocês vão entender muito bem como é que está essa situação no cenário político desse complô, desse golpe para transformar o país num país comunista. Vocês vão entender direitinho, e a colocação do Hermes Magno e a experiência dele, vocês vão começar a entender que tem tudo a ver sobre quem é Sérgio Moro. Então vamos à vinheta e vamos começar o nosso tema. Bem, estamos agora já com o Hermes Magno aí conosco. Bem-vindo, Magnus, Hermes, a nossa live hoje pelo Facebook, e logo estaremos também no YouTube, no nosso canal, e gostaria de colocar algumas coisas, mas com você a palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Só um instantinho, só um instantinho. Só um instantinho, Hermes. Não, tá com som, eu estou ouvindo o som aqui. Estão falando, estão deixando recado que não estão ouvindo. Só um instantinho. Só um instantinho. Vamos ver. Eu estou vendo aqui, nós estamos com um problema técnico. Eu queria pedir, antes de mais nada, né, Hermes, uma desculpa. O Hermes estava com um problema lá na conexão, nós atrasamos na entrada. Só vamos ver aqui como é que a gente pode resolver esse negócio do som aqui. Problemas técnicos ao vivo. Fala alguma coisa, Hermes. Eu vou pedir para as pessoas comentarem se agora o teu som está saindo. Ok, veja se tem retorno aí. Alô, alô. Vamos lá, pessoal, escreve aí. Eu fiz uma mudança na configuração, vamos ver se vocês conseguem nos ouvir. Se não conseguir, a gente desconecta e voltamos com a live logo. Mas vamos ver se já está saindo o som. Está saindo aí? Para mim já tem retorno. Vamos lá. Então, pode falar. Desculpa, eu vou começar de novo ao que eu falei. Hoje nós vamos falar a segunda parte do Quem é Sérgio Moro, que é o início. Eu acho que eu vou ter que fazer a terceira parte para não ficar longo, que é o complô, uma rede montada
por uma ala da esquerda, que eu chamo até propositadamente de facção, para derrubar o governo central, que na época do início da Lava Jato era o governo do PT. Então, a minha live começou desse jeito. Eu peço desculpa a vocês, vou repetir, tivemos um problema técnico lá onde o Hermes está, porque ele não está no Brasil, e acabou que a nossa live entrou atrasada. Então, Hermes, por favor, comece de novo, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado aí por aceitar o convite e participar. Então, retomando o assunto, eu vi que você comentou logo no início da abertura, para quem escutou... Sobre delator e denunciante, que eu falei propositadamente para provocar isso daí. Então, eu fui um denunciante dessa história toda. Delação para mim é uma coisa que eu abomino, porque o delator, primeiro, que para mim é um bandido desertor. Ele não mereceria ter metade dos créditos que o Sérgio Moro deu a essa gente. Tá? Isso para começar. É um escambo de meias-verdades. Eu não acredito nessa instituição da forma que ela é feita no Brasil. Eu até acredito em redução de penas. Existem países sérios do mundo que praticam isso, mas de uma outra forma completamente diferente. Né? O cara não pode ser perdoado. Não é como você entrar num confessionário, rezar um Padre Nosso e está tudo feito. Não. Né? Código canônico serve para outra coisa, não para a justiça. Então, tem muita divergência com relação a isso, se é delator, se é coisa... Não, eu sou denunciante no mundo de maneira geral. E no mundo geral, essas pessoas são conhecidas como whistleblowers. Existe ainda muita confusão aqui fora. Jornais franceses chegaram a escrever que eu era o Snowden da América do Sul. Não, eu não quero. Não, pode ser bonito lá, mas eu não traí o meu país para denunciar. O Snowden traiu o país dele para denunciar. Também é diferente. São situações diferentes. Muito Na diferentes. França é elogioso, mas para mim não serve. Bom, mas vamos lá. Em 2008, buscando investidores, por acidente, encontrei uma empresa de investimentos em São Paulo chamada CSA Project Finance. Uhum. E era, na verdade, o quartel-general de uma máfia que estava operando, lavando ainda um pouco do dinheiro do mensalão e já explorando concessões no setor energético, Petrobras e outros. E também os fundos de pensão. Isso se valendo já, falando aí do governo, da situação, do aparelhamento que se tinha do Estado. Exatamente, porque o Janine, para ficar calado, uma vez que, segundo ele, só ele e o Zé Dirceu derrubariam o Lula, derrubariam o PT, ele se valia, para ficar de boca calada, das concessões que deram a ele. Ele não era mais um político no Congresso, mas de fora do Congresso ele tinha um pedaço de uma partilha e, por exemplo, se um deputado quisesse chegar na Petrobras, tinha que passar por ele. Qualquer político que quisesse chegar numa estatal tinha que passar por ele. Isso aconteceu com algumas delas. Então, eu encontrei esses investidores, estava precisando, estava numa fase muito boa, estava exportando e precisava aumentar a capacidade de produção. Me foi oferecido a possibilidade de usar dinheiro do Banco do Nordeste para alavancar a empresa, só que eu teria que abrir uma filial do Espírito Santo para cima. Segundo o pessoal, eles tinham um bom trânsito nesse banco. Mas já me colocaram à disposição também uma solução mais caseira, que seria um dinheiro deles, mas para isso eu teria que abrir uma filial em Londrina, no Paraná. A gente optou pela segunda opção. Peço até para que as pessoas que estão ouvindo anotem esse detalhe que nós vamos voltar lá. Tinha que abrir em qual estado?
no Paraná, em Londrina, mas o negócio foi feito em São Paulo. Uhum. Até então eu não tinha noção quem era a Janene. Eu passei a ter noção quem era a Janene em Londrina. Alberto Youssef esteve na primeira reunião nessa empresa de investimentos e mais algumas figuras que, ao final dessa reunião, eu sei que a gente saiu de lá com um memorando de entendimentos que dizia o seguinte: a empresa CSA Project Finance iria investir R$1 milhão a título de cash flow, não limitados a isso, e mais máquinas e equipamentos. De fato, o dinheiro que circulou pela empresa chegou na época 2 milhões e 300 mil. O Ministério Público apurou apenas 1.600.000 e alguma coisa. Mas aí você já tinha denunciado quando você percebeu isso dentro da sua empresa ou não tinha denunciado ainda? Não, isso foi na abertura do negócio, quando eu fiz o negócio com eles. Eu abri a empresa em Londrina e aí poucas semanas depois eu descobri o seguinte: eles ficaram responsáveis pela compra de alguns equipamentos caros. Só que a forma que eles pagaram os equipamentos era uma coisa assim do outro mundo. Você fazia parte dessa transação da compra desse material? Não, eu simplesmente nominei aonde deveriam comprar, que eu confiasse a marca do produto, e eles iriam comprar o produto. Certo. Foi feita uma reunião com o vendedor, nessa reunião estava o José Janene e ele disse não, eu barganhou e tal, fez o que tinha direito, fez a negociação dele, ok, eu vou mandar pagar. Só que ele mandou pagar através do laranjal deles. Você imagina 400 mil sendo pagos em caixa eletrônica e vários depósitos de 5, 10, 12, 50, até fora do horário de expediente. Bom, o fornecedor começou a atrasar a entrega dos equipamentos. E eu fui em cima do cara saber disso. Olha, a empresa de investimentos disse que já pagou vocês. Por que vocês não estão entregando os equipamentos? Por que está atrasado? É porque não foi a sua empresa que pagou. E se esses que depositaram, eu disse, não, foi a empresa de investimentos e tal, que a CSA de São Paulo, também não. Então acendeu uma luz vermelha. E eu perguntei, mas quem? Olha, eu tenho aqui vários e vários depósitos, e se essas pessoas não te autorizarem a retirar os equipamentos, eu não posso te entregar. E eu vou ter que desmanchar o negócio. Aí eu fui em cima dos caras. Peguei um assessor do Janene, que já estava em Londrina, porque em Londrina, na fábrica nova, o Janene botou todo mundo dele lá dentro. Ex-assessores que vieram de Brasília, que trabalhavam com ele em Brasília, a jagunçada das fazendas dele, a filha ele botou na área comercial. Eu perdi o mando da empresa, eu era um zumbi dentro da minha empresa. Era tudo eles que faziam. Eles me vigiavam o tempo inteiro. Eu não podia nem ir em casa era vigiado. Eu vivia num condomínio que a casa, o avalista da locação era o irmão do Janene. Bom, eu sei que eu pedi as declarações e choveu declaração, eles não tinham o menor constrangimento. E a certeza da impunidade, eles mandaram as declarações. E no meio dessas declarações apareceu uma declaração especial que era do posto da Torre. O posto que deu origem ao nome da Lava Jato lá em Brasília. Sim. Então estava lá, Torre Comércio de Alimentos, que era o nome da razão social do posto, de uma das empresas que estava no posto. Eles autorizando, assinada pela Dinorah Abrão, que é a mulher do Habib Chater, daquele doleiro lá de Brasília, autorizando a retirar os equipamentos. Tudo registrado em cartório, tudo certinho e tal. Certinho não, mas dando pinta de leitura. Claro. E então tudo documentado, né? Entregaram as máquinas e tal, e aí eu submeti aquela documentação a quem entendia. E aí os caras me disseram, você está lavando dinheiro para alguém. Procura saber quem é. Aí eu comecei, na sequência eu já sabia, mas quem é esse tal de deputado, esse Zé Janeiro? Horas falavam de seu José, horas falavam de deputado. Aí é que eu fui me inteirar, saber quem era. Puxei a capivara do homem. Eu lembro na época era uma revista, uma matéria grande da revista Isto É, que contava quem ele era, quem era Alberto Youssef, estava todo mundo lá e eu disse, meu Deus do céu.
Onde é que eu fui me meter? E aí me advertiram, se tu produzir alguma coisa nessa fábrica nova, você vai estar lavando dinheiro. Porque os caras estão botando dinheiro sem origem, tu vai tirar nota fiscal, tu vai vender um produto, e os caras vão pegar esse dinheiro. Se apostaram nas contas de uma outra empresa que eu tinha. E o nome desse pessoal você já tinha de todos? Pelas transações que você estava vendo? Sim, não, eu tinha toda a documentação. Aí tinha as comprovações, que foi o que você levou para a Polícia Federal. Exato. E a partir desse momento, eu tinha um due diligence de 6 meses. E depois de 6 meses, eles se tornariam sócios oficialmente através de uma offshore. Opa! E aí Opa, não. Peraí, só um instantinho. Não tá bom de som ainda? Eu vou ter que... Pessoal, eu vou ter que dar uma parada, porque caiu a transmissão lá do Hermes. E eu vou buscar resgatar de novo a live dele para colocar aqui. Vamos voltar já. Aguarde só um minutinho que eu já volto com vocês. Consegui restabelecer a conexão. Tá aí, Hermes. Hermes, sei lá se vamos agora conseguir essa transmissão. Você quebrou um raciocínio que estava muito bom e quando caiu a tua imagem aqui, eu tive que fazer de novo esse link aí. Vamos lá. Então, o teu raciocínio estava já naquele... Depois eu vou editar, botar todas as suas colocações juntas para a gente ter um raciocínio sequencial que as pessoas possam assistir depois. Mas vamos lá, continua lá onde... Ok. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, deixa eu ver se o pessoal fala alguma coisa. Faça um comentário aí se estiverem ouvindo. Quero agradecer a presença, a Anete, eu não sei se ela ainda está conectada, ela estava, falou, puxa, eu queria tanto assistir, ela estava aqui. Obrigado, Anete, pela presença, pela participação. André Cavol, Chico Ferreira, Vera Rebelo, Maricler, Teodora Valles, Terezinha Inês, Amidon, todo mundo, ok? Então vamos lá, para não perdermos tempo e acabar caindo de novo essa conexão. Vamos lá. Ok. Bom, dando uma recapitulada para quem não pegou, primeiramente a questão do José Janene, que acidentalmente eu encontrei essa turma reunidos numa empresa em São Paulo, uma espécie de empresa de capital de investimentos, né? E felizmente eu consegui descobrir poucas semanas depois do negócio que o dinheiro vinha de fontes escusas, né? Eles pagavam os investimentos através de um laranjal, através de terceiros, e um fornecedor da minha empresa questionou esses pagamentos, né? Na sua empresa? Então eu comecei a reunir as provas e tentei um desenlace. Chamei o Janene e disse, olha, eu acho que eu me equivoquei. No Facebook que tem lá. Eu me equivoquei e eu acho que a gente vai desfazer o negócio. Ele não aceitou, ficou furioso, né? E disse que eu teria que honrar o negócio, que ele teria feito um negócio com um homem e que eu teria que honrar esse negócio. Senão a minha vida ficaria azeda. Usou exatamente essa expressão. Aí eu quero só pedir uma parte para que as pessoas entendam, e é o tema nosso dessa segunda parte do complô. A rede, eu vou dividir, e eu já falei na primeira live, na parte 1,
eu falei sobre as duas esquerdas no Brasil, que eu chamo de facção. A facção extrema, que era a que estava no poder, que era o PT, alinhado com o PSOL e PCdoB, e a outra ala, que era, que eles chamam indevidamente de centrão, de isentões, mas é os social-democratas. E eles, a esquerda, tanto uma ala quanto a outra, Hermes, você está aí conectado? Ah, tá. Continua aqui. Eles são capazes de tudo na tomada do poder, inclusive um eliminar o outro, porque quando o país se tornar comunista, aquele que estiver no poder elimina o outro, porque num país ditatorial não há opositores, não há oposição. Então as pessoas entendem isso. E aí nós vamos lembrar aí alguns casos que eu vou citar aqui, pode ser uma teoria da conspiração, mas não impossível, mas nós tivemos aí comprovados morte de Celso Daniel e alguns ligados a ele, morte da Marielle, que até agora não fizeram absolutamente nada, nem qual foi a motivação para que os que estão presos fizessem o que fizeram, e a própria tentativa de ceifar a vida do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, eles são assim. Então, quando o Hermes está falando que a vida dele ia azedar, eles estavam dando o recado de que a coisa era de eliminação mesmo, como fizeram com Celso Daniel e outros mais. E aí a teoria da conspiração, eu não me espantaria aí que o acidente do avião do Campos e do Teori Zavascki tenha sido proposital, sim. A gente não pode descartar essa possibilidade. Não há provas, fizeram uma perícia que, para mim, a perícia pode estar contaminada. Porque, como falou no início aí da live o Hermes, o aparelhamento do Estado é imenso. E ainda está aparelhado. Hoje, Bolsonaro consegue já desmontar alguma coisa, mas ele vai enfrentar muitas surpresas aí desagradáveis pelo caminho. Mas vamos lá, aí te ameaçaram. Vamos colocar, esse é o termo. E aí, então, diante disso, eu tinha que cumprir 6 meses de um memorando de entendimento. E ao final desse memorando de entendimento, eles se tornariam sócios do negócio. Ou seja, seria o abraço da morte. Então, eu reuni todas as provas e comecei a passar mensagens anônimas para a Polícia Federal. Mal sabendo eu que estava correndo um grande risco, porque eles tinham ramificações e tinham pessoas deles. O Janene tinha um delegado em Londrina da Polícia Federal que ele chamava dele, ele dizia que era dele. Pois é, vamos separar aí a Polícia Federal dessas pessoas que estavam no comando, como aconteceu agora com a tirada do Valeixo. Eles têm alguma... Eu confio muito na Polícia Federal, tanto que eu conheci gente boa também lá. Sim. Conheci o Gerson Machado, que é aquele que na série Mecanismo, o Mecanismo, ele é o Rufo. O Gerson Machado foi o cara que pegou a investigação desde lá do início, né? E ele foi o cara que tocou para frente, que fez o possível e o impossível para que a coisa andasse. Só que chegou um determinado momento, ele viu que a coisa não estava andando e passou a bola. Não teve, ele viu que não ia acontecer nada, né? Mas voltando ao ponto, então eu fiquei aqueles 6 meses, cumpri aquele acordo, só que fiquei dentro da fábrica sabotando, porque eu não podia lavar dinheiro para eles. Então, não podia e não queria, né? Eu tive, então, Desculpa, só fazer um parênteses. Eu vejo que a minha imagem no retorno está muito travada. Não, aqui está aparecendo tranquilo aqui para mim, tá?
É que no retorno eu vejo que está muito travada. Como é que está chegando para o pessoal aí? Não, para aqui está chegando perfeito, está tranquilo. Ok. Bom, então, eu segui o memorando de entendimentos e eu era vigiado o tempo inteiro por aquela jagunçada do Janine. Mas o Janine passou a me tratar muito bem, porque ele queria me convencer a assinar recibos de mútuo para legalizar a dinheirama que ele colocou na empresa. Porque se acontecesse alguma coisa, se eu desse no pé, pelo menos ele garantiria esses recibos de mútuo. Tomaria a empresa. Uhum. E eu me neguei a fazer isso, porque senão eu estaria assumindo toda a responsabilidade pelo dinheiro. Então, eu aguentei até poucos dias antes de vencer o memorando de entendimentos e fugi de Londrina. Agora, o fato interessante é que, quando eu fugi de Londrina, eu deixei um advogado para fazer um extrato com o Janine, fui embora para a Europa. Quando eu chego lá na Escandinávia, em Estocolmo, quando eu chego lá, eu ligo para o advogado e descubro que o advogado havia se vendido no Janine. Eu não tive como reaver a empresa. E aí, você já tinha entregue a documentação, e aí foi dado o início da Lava Jato nesse instante? Não, eu tinha noticiado o que estava acontecendo na minha empresa. Mas oficialmente foi quando eu voltei ao Brasil, início de 2009, é que eu fui ouvido por uma força-tarefa em Londrina, que reunia GAECO, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público, Polícia Civil e Ministério Público Federal e Polícia Federal. E então eu entreguei a documentação, levei 2 testemunhas. Então, naquele momento, para oficializar a entrega de documentos, eu não poderia, segundo o delegado Gerson, para dar mais sustentação, seria interessante que eles fizessem uma busca e apreensão na minha casa e eu deixasse lá dentro pendrives e com toda a informação para dar uma sustentação melhor para aquilo. Então eu concordei e rapidinho apareceu um mandado de busca e apreensão do Sérgio Moro. Esse mandado de busca e apreensão foi do Sérgio Moro. Aí ele já era o titular da 13ª Vara? Já. Então foi ele que assinou. Então, ou seja, ele sabia de toda a história desde o início. Então vamos abrir um parênteses agora para as pessoas entenderem do complô que eu falei. O Sérgio Moro, eu não vou lhe questionar como ele chegou a juiz federal. Mérito deles, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu não sei como é que se faz para as indicações e nomeações de titulares das respectivas varas. O fato é que antes dele ser titular da vara, da 13ª Vara, da 4ª Região, o Sérgio Moro já tinha contato com o pessoal do STF. E eu vou lembrar e dizer isso para vocês entenderem a figura Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele trabalhou na Justiça Trabalhista, em que a ministra ali da Justiça Trabalhista, a juíza ali, era a Rosa Weber. Então ele já tinha contato com a Rosa Weber. Depois ele saiu de lá e a Rosa Weber foi indicada para a ministra do STF. Quando estourou o mensalão, a Rosa Weber recorre a quem? Ao juiz federal Sérgio Moro, que ainda não era o titular da 13ª. Ele ajudou a Rosa Weber no desenrolar do caso do mensalão. Depois ele foi indicado para ser o titular da 13ª. Então vocês veem aí que ele já tinha um contato com o STF e talvez a indicação dele para ser o titular tenha sido puramente político. E quero lembrar também que ele já como ministro desse governo, ele num programa de televisão, ele se declarou social-democrata, que é a linha aí que se diz do Fernando Henrique do PSDB. Então, essa é a história do início, e aí que começa a Lava Jato, da participação do Moro politicamente para destruir o governo central, que na época era PT. Então o PT já tinha feito os cavalos de Troia, que fizeram agora também.
Os cavalos de Troia da época colocaram como vice-presidente da Dilma o Michel Temer. O candidato que poderia dividir votos e deixar aquela esquerda do PT ainda no poder era o Campos, que a vice-presidente na época, candidata, era a Marina Silva. Então o Campos sofreu um acidente e saiu fora. Por isso que eu acho que não é nada impossível, nenhuma, como teoria da conspiração, nenhum absurdo esse pensamento. Tirar o Campos da jogada. E aí o Aécio Neves, de uma hora para outra, ele praticamente dá uma recuada, aceita aquela farsa das urnas que nós não confiamos e acaba de novo vencendo o PT naquela eleição. E aí, o desenrolar a partir daí, que começaram alguns escândalos aí já com a Lava Jato, livraram o Aécio Neves. Vocês podem ver que o Aécio Neves depois conseguiu escapar mesmo não tendo sido eleito. E é aí que eu falo. Quem estava lá na 13ª era o Sérgio Moro. E talvez ele tenha sido realmente parcial, onde ele só condenou pessoas ligadas, tanto empresários quanto políticos, àquele governo. O Cunha, que era aliado do PT, ele, vocês vão se lembrar, ele foi um escudeiro da Dilma, engavetando diversos pedidos de impeachment. E anotem aí, qual foi, quando ele se viu isolado, que o próprio PT abandonou ele resolveu acatar. Ele acata o pedido de quem, justamente? Janaína Pascoal, que hoje a gente acha que ela foi colocada como cavalo de Troia, dentre outros. Mas isso a gente vai falar mais para frente, é só para vocês anotarem isso, porque nós vamos voltar a esse tema. Então, o Sérgio Moro, ele foi tendencioso ou parcial desde lá. E aí é que vai começar essa parte do Hermes, que ele começou a colocar a documentação, e algumas, só hoje ele tem visto isso, talvez de um tempinho para cá, que partes dos documentos que ele apresentou não foram considerados. Então, vamos lá, Hermes. Bom, então o Moro, a partir desse mandado de busca e apreensão, ele sabia o que estava acontecendo. Porém, por parte da Polícia Federal, a coisa não andava. Por parte do Ministério Público Federal, a coisa também não andava. Um certo dia, em início de 2009, numa reunião em Curitiba, no Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, ao final nesta reunião, eu informei ao Ministério Público que Alberto Youssef tinha voltado a operar. Até então, eu nem sabia que Alberto Youssef era um delator, tinha uma delação premiada no Banestado, que não estava cumprindo. E eu fiquei sabendo neste dia que ele era um criminoso que estava sob o benefício da delação premiada e não estava cumprindo. Ao final dessa reunião, o delegado Gerson Machado ficou por último na sala e me entregou o e-mail do Sérgio Moro e disse: olha, se essa coisa tiver que andar, você fala com esse cara aí, conta tua história para ele. E aí eu peguei o e-mail dele, e minha sócia, nós escrevemos uma carta para o Moro contando tudo cronologicamente o que havia acontecido. Ele agradeceu e disse que ia mandar investigar. Nunca mais tivemos nenhum tipo de retorno. Final de 2009, fui obrigado a ir embora do Brasil, porque já não aguentava mais a pressão, os jagunços do Janine estavam atrás de mim. Chegaram a queimar uma propriedade onde começou a empresa em Santa Catarina. Eram muitas ameaças, era uma vida terrível, eu tinha que dormir cada noite num hotel diferente. Eu fui embora, fui para os Estados Unidos. Em 2012, aconteceu uma reviravolta. Mesmo estando legal nos Estados Unidos, com visto em dia, eu fui deportado. Isso é uma outra história que eu conto mais para frente. Canal, mas vamos anotar isso. A gente pode aprofundar. Estranhamente, eu fui deportado dos Estados Unidos como se alguém me quisesse no Brasil. E aí parece que oficialmente a data que começa a investigação da Lava Jato no Brasil.
Eu voltei ao Brasil, recomecei minha empresa do zero e também montei um escritório em Portugal. Em Portugal, no Brasil, eu já estava com a empresa no Sul gerando aí já na ordem de 1 milhão de faturamento. Aí em 2014 acontece a Lava Jato. Para mim já não precisava mais acontecer mais nada. Eu já tinha recomeçado a minha vida. Janeiro já estava morto. As ameaças já tinham diminuído. Eu já tinha passado horrores até então. Eu queria mais era esquecer aqui. Em 2014, então, assistindo o noticiário na TV, eu vejo o Roberto Youssef indo preso. Início da Lava Jato. Tomei um susto. Conheci o cara e lembrei do juiz, lembrei para ele. Lembrei dele e escrevi. Lembrei do último e-mail, fui lá, achei nos meus arquivos. Disse, doutor, eu acho que esse povo que o senhor está prendendo aí tem alguma coisa com a minha empresa. Não? Aí ele, em outras palavras, ele disse, olha, as coisas não saíram como o senhor imaginava, eu sei. Mas o importante foi que as informações pregressas que o senhor trouxe para a autoridade serviram para o que aí estão. Que aí está. Eu disse... Eu pensei comigo, né? Mas tinha gente da lista que não estava sendo citada ainda, né? Não, eles deixaram muita gente de fora. Muita gente de fora. E coincidentemente, partidos da situação ou partido do que eu chamo social-democrata? Não, de todo mundo, especialmente social-democrata, aquele que conduziria ao tucanato, né? Mas olha só, então eu começo, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra os réus da família Janene, que roubaram a empresa e o maquinário e ocultaram os bens, nominou eu e a minha sócia como vítimas e testemunhas daquela operação de tentativa de lavagem de dinheiro. O Moro dividiu os réus em 2 grupos, réus presos e réus soltos. Réus presos, somente quem interessava a ele a conduzir a investigação política, que era Alberto Youssef, era o doleiro do Poço da Torre, que depois foi liberto pelo TRF-4. Tá? E esse doleiro que foi liberto no TRF-4 também é um cara que era famoso por lavar dinheiro para todas as tribos políticas. Tá? Mas também escapou barato. E o Alberto Youssef, freguês de delação já da 13ª Vara, lá da Justiça do Paraná, ficou para fazer negócio. Para mim, um réu reincidente que não poderia ter receber a menor confiança da Justiça nem do Ministério Público. Recapitulando, caso Banestado. O caso Banestado, quando eu cheguei em Londrina, o que mais se falava era o caso Banestado. E esse que o Alberto Youssef havia feito acordo de delação e que não cumpriu. Janene, toda a politicagem, toda a turma estava tudo envolvido nessa história. As contas CC5, que eram as contas usadas por políticos que eram em Nova York, ficavam em Nova York, eram todas protegidas. E era uma conta dentro da outra. Só que quando esse povo começa a nadar de braçada, eles se valem da impunidade. E esqueceram uma conta em descoberto. Essa conta se chamava Tucano. E, então... Coincidência, né? Coincidência. E então, o banco foi completamente, na privataria tucana, completamente destruído e vendido a troco de banana. O que sobrou do banco, a carcaça do banco, foi vendida para o Itaú, se não me engano, para o Itaú, e esse descarregou vendendo para os abutres em Nova York. E os abutres foram lá na agência de Nova York, que era o objetivo, e fecharam a agência. A investigação do seu Sérgio Moro acabou naquele acordo nojento lá com o Alberto Youssef, que ele não cumpriu. E como outros, né? Aqueles acordos também com os irmãos da JBS, os batistas,
Também foi, fizeram até aquele negócio, aquela jogada de dólar, jogaram uma notícia na sim, coisa sim. E depois viajaram, e, enfim. Sim. Mas então, o que acontece aí é que o mesmo réu, o mesmo tipo de político salvo, alguns dos mesmos procuradores se reúnem numa nova treta anos mais tarde, chamada Lava Jato. Por quê? Hoje está muito claro na minha cabeça. PT não passava mais a bola. E o PSDB queria recuperar o mando de campo. Sim, porque as pessoas, já abrindo um parênteses aí, as pessoas têm que entender, quem acompanha a política, acompanha o nosso canal do Movimento Sentar Pô pelo Brasil, a maioria já sabe, mas outras ainda não entenderam que no comunismo, quem tiver sentado na cadeira, e eu repito, já falei isso no início da nossa live, não aceita oposição. Então, Fernando Henrique é uma oposição. Ou ele vai embora do país se o Brasil ficar comunista com o PT na cadeira, ou eles morrem. Foi assim, é só ler a história da Revolução Russa, Chinesa, Cuba. Não há oposição, eles matam. Literalmente. Então, o PSDB, quando viu, e nós sabemos disso, que faltava pouco para o Brasil se tornar comunista, o PSDB falou, temos que fazer alguma coisa. Essa é a hora. Ou a gente senta naquela cadeira, ou a gente tem que ir embora ou morrer. E é isso que as pessoas têm que ficar bem claro. E o PSDB armou uma rede bonitinha para derrubar o PT, só que surgiu um fenômeno pelo caminho. Aí eu vou lembrar de Vinícius de Moraes, né? Havia uma pedra no caminho, né? No caminho tinha uma pedra. E é isso aí. A pedra Bolsonaro estava pelo caminho. Aí, a partir de um certo momento, quando eles viram que não iriam recuperar, iriam tirar o PT, mas não iam recuperar o mando de campo, e repare, tem muito grupelho de rua que lutou pelo impeachment, que era financiado por pessoas que aplaudiam os tucanos e as operações dos tucanos. Existem notícias até de alguns que eram completamente alienados do PSDB, que estavam lá. Primeiro vieram os Black Blocs, que eram petistas, 2013. Sim. Quando começa a Lava Jato, começa muita gente, que eu chamava animador de torcida, gente numa luta honesta, mas gente paga. Se vocês pegarem o tal do Joel Malucelli, que era o operador tucano do Beto Richa, esse cara foi para casa com uma tornozeleira eletrônica. Saiu barato. Este sujeito, tem denúncias aí, eu já recebi um monte delas, que era um dos financiadores do Oba-Oba para inflar o ego dos lava-jetters lá, dos garotos da Lava Jato. Tanto do Ministério Público quanto do próprio juiz. Tá? Tanto que vocês olharem, o Fagner ia lá fazer aquelas serestas em Curitiba para o Moro, o Fagner ia lá por causa do Malucelli, não por causa do Moro. Tá? Então, todo esse oba-oba midiático era financiado por esses caras que saíram de pescoço ileso da Lava Jato. Depois disso, eu sempre que eu estou me documentando, por causa do meu livro, não sou louco em lançar um livro tão complicado sem ter provas. É claro. Então, provas, testemunhos, né? E por aí vai. Quando acontece, quando eles veem que não estavam, que aí havia um outsider, que era Bolsonaro, eles começaram a preparar muito desses animadores de torcida para
correr para deputado federal. Quando você falou do Black Blocker, a gente tem que lembrar que entrou na época, para dar uma abafada, o movimento Vem Pra Rua e MBL, que já eram, na ocasião, intervencionistas. E tinha duas alas. Aliás, uma era a monarquia, queriam botar a monarquia, e o outro intervencionista. Que o Senta-Pua começou como intervencionista, mas a onda começou com esses que hoje estão contra o Bolsonaro. MBL, por exemplo, de Kim, que é um cavalo de Troia. Sim. E vai ser a live parte 3 do Quem é Sérgio Moro, porque senão a gente vai se estender demais aqui. Claro. Mas então começa aí eles tentam de todas as formas e começar a engajar a gente. Todo mundo virou bolsonarista. A Joyce virou Bolsonaro de saias, o Dória virou Bolsonaro. Witzel fez igual o Moro, largou para poder entrar na onda e se eleger no Rio de Janeiro. Todo mundo começou a embarcar na onda Bolsonaro. Mas, porque verdade, era o único jeito. Aí tivemos porcos de Troia, cavalos de Troia, tudo que tinha direito. Porco de Troia não é menção a ninguém, não, né? Não imagina, não. Fez bariátrica. Não. Longe de mim. Não. Então, nessa história toda, o Sérgio Moro, lá pelas tantas, eu sei disso porque ao longo de 2018, os movimentos dele nos processos, que me dizia a respeito, já davam sinais que ele era político, que ele era um político. Que foi, o cume disso foi quando ele liberou a família Janene, literalmente. Ele e o Ministério Público, eles liberaram a família Janene. Isso foi para dizer para o mercado político, né? Eu chamo mercado político, né? Porque tem dois mundos políticos, tem o mercado político e tem a política. Então ele deu sinais para o mercado político dizendo, olha, estou chegando, sou de paz. Porque essa filha do Janene é quem detém o arsenal que o pai deixou para ela se defender, é claro, e poderia destruir qualquer político. Então, tinha que mandar. E essa menina, inclusive, eu falo muito porque ela foi, meses antes de ser, um ano antes de ser dissolvida, mais ou menos, ela foi no programa Pânico da Jovem Pan e no Morning Show e mandou um recado para o Sérgio Moro, disse que confiava nele, que ele era um juiz, acreditava que ele era um juiz que ia acabar com a corrupção no Brasil. A filha de um mafioso, sabe? E, milagrosamente, em setembro de 2018, a menina é absolvida. Ele disse que não tinha elementos para condená-los, para condenar essa família Janene. O Ministério Público deveria se manifestar para tipificar e dizer, esclarecer os crimes que eles cometeram. Olha bem, as provas que serviram para incriminar Alberto Youssef não serviram para a família Janene. Não, tem vários casos assim. E isso é que agora, quando a gente começa a juntar as peças desse grande quebra-cabeça, é que a gente começa a ter, que é a análise que nós chegamos, a gente começa a ver uma imagem, as pessoas podem até não concordar com a minha análise desse complô, dessa rede montada, mas porque a análise é análise. O cenário se mostra com a junção das peças e eu enxergo de uma maneira. A pessoa pode, quem acompanha o movimento Senta-Pua, pode até não concordar, mas manda um recado do ponto de vista dele, talvez mude o meu, mas a princípio é claro e evidente que houve uma manipulação, houve parcialidade, sim. Não houve injustiça com relação aos condenados. Não, houve injustiça com relação aos espectadores da Lava Jato. Sim, claro. Não, eu estou falando dos condenados. Os condenados foram condenados justamente porque eram bandidos. Mas outros ficaram de fora. Eu acho que foi pouco.
muita bravata, sabe? Então, só para fechar esse raciocínio, eles começaram a preparar Sérgio Moro, já durante o ano de 2008, com o apoio da Lava dos procuradores, para que Sérgio Moro se preparasse para a política. Em setembro, eu posso afirmar para vocês, pelo movimento deles, ele estava preparado para ser político. E aí veio o convite. Como é que veio o convite? Que foi o melhor do mundo para eles. Precisa ser esclarecido quando chegou esse convite, afinal. Porque quem tramou o convite foi aquela moça lá, o Bolsonaro de saias. A bariátrica. Foi. Quem fez todo o approach foi aquela moça. Tá? Foi o primeiro cavalo de Troia a se aproximar do Bolsonaro e, nossa, morrer de amores, assim, aquele amor assim, da noite pro dia. A gente quando olha as lives dela, a gente vê uma incoerência total hoje. Que já era incoerente bem antes. Ela criticou o Bolsonaro, ela criticou os militares. Sim, você fez um processo contra ela com aquele livro que, diga-se de passagem, um escritório e até o estúdio dela, o canal dela, era num prédio que o proprietário é uma empresa aí do Soros. E o advogado que ajudou a escrever o livro era advogado do PT. E isso daí as pessoas ou não sabem ou nem se lembram. Não, quem escreveu o livro foi um ghostwriter que trabalhava acho que ainda para o DCM e para o 247, que são blogs petistas. E o rapaz que escreveu esse livro, imagina só a biografia, um cara que se preocupa com a biografia, teve sua biografia entregue ao PT para ser escrita. Tá? Eu já não culpo mais nem o ghostwriter. Para mim, é o caráter de quem o contratou para fazer a biografia do juiz. Tá? Mas eu levei essa informação para o juiz, eu contei para ele quem é que tinha escrito a biografia dele. Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais falou comigo. Ou porque já sabia e ficou constrangido, ou porque a arrogância disse, quem é esse cara para saber mais do que eu? Sabe? Estou eu aqui vendido, esse cara querer saber quem é que escreveu a minha biografia. Mas eu fiquei observando, não falei mais nada, porque eu tentei falar no início, o ano passado, inclusive, foi terrível, porque muito bolsonarista começou a falar que eu estava falando mal do Sérgio Moro, porque Não, as pessoas ficaram chocadas, algumas ainda não acordaram do efeito ressaca aí, não conseguiram sair, porque o golpe foi grande. Eu mesmo acreditei até o último instante, mas depois a gente, quando passa o pós-ressaca que eu falo, a gente olha para trás, dá uma analisada, faz a retrospectiva. Caiu de novo. Caiu de novo. Bom, pessoal, caiu de novo a conexão do Hermes, lamentavelmente, mas nós vamos voltar. Não hoje, mas nós vamos fazer a outra live com a parte 3 de quem é Sérgio Moro. E isso não é uma pergunta, tá? O tema é a afirmação, quem é Sérgio Moro. Então, até o próximo Conversando com Senta-Pua pelo Brasil, porque se conversar faz bem, bora conversar, sempre.